Fala, estudante! Bem-vindo a mais um vídeo do canal Fisicamente Preparado. Eu sou o professor Rodrigo e hoje estamos aqui para falarmos de um assunto muito legal, queda livre dos corpos. Bora então para o vídeo logo após a vinheta. Muito bem, muito bem, muito bem. Antes da gente começar então o estudo da queda livre, a parte matemática, eu quero então que vocês assistam comigo um vídeo aqui demonstrando a queda livre dos corpos. Aristóteles acreditava que se eu soltasse um corpo mais pesado e um corpo mais leve de uma mesma altura, o corpo mais pesado cairia antes de um corpo mais leve. Mas será que isso tem fundamento? Vamos ver. Observe aqui então que eu tenho aqui uma bola de boliche e plumas que serão soltas aí, ó, de uma mesma altura. E como era de se esperar, a bola de boliche caiu antes das plumas. Mas será que a bola de boliche cai antes porque ela é mais pesada do que as plumas? Nesse vídeo, a gente tem a resistência do ar atuando. Nessa primeira situação, você tem a resistência do ar e, por isso, a pluma, então, ela vai caindo sob efeito da resistência do ar, que, no caso, para a bola de boliche, ela vai ter uma influência menor. Agora, o que será que aconteceria se eu conseguisse retirar toda a influência do ar? E esse experimento foi repetido numa câmara a vácuo, onde a gente retira todo o ar, e veja o que acontece. Em câmera lenta, a bola de boliche e as plumas são soltas, e olha só, elas vão caindo sempre lado a lado. Ó. Repare aqui, ó, a bola de boliche e as plumas caindo aqui, ó, sempre lado a lado, mostrando que, na verdade, o tempo de queda não depende da massa do objeto. Um corpo mais pesado não vai cair antes de um corpo mais leve se eu desprezar a influência do ar. Bora entender o conceito, então? Bora entender por quê? Veja bem, o movimento de queda livre, então, é um movimento uniformemente variado, onde a aceleração da gravidade vai ser onde a gravidade, no caso, vai ser a própria aceleração com que o objeto vai cair. Um objeto, quando ele é solto aqui, ele começa a adquirir velocidade na descida, e aqui eu estou admitindo que ele foi abandonado do repouso, né? Vamos chamar de V1 aqui, ó, aqui eu teria uma velocidade um pouco maior, e aqui uma velocidade maior ainda. Certo? Ele vai ganhando velocidade por efeito da aceleração gravitacional, porque a gravidade ela sempre vai apontar para baixo aqui, ó. Na superfície da Terra, o campo gravitacional tem um valor de 9,8 metros por segundo ao quadrado. E que para efeito de cálculos, né, a gente aproxima esse valor para 10, para ficar mais fácil mesmo, né, de fazer as continhas. Legal? Bom, se o movimento de queda livre é um movimento uniformemente variado, o que nós vamos utilizar aqui são as equações do movimento uniformemente variado. Eu quero que você saia dessa aula entendendo isso, que você não precisa memorizar nenhuma equação nova, a não ser aquelas que você, a essa altura, já sabe, que são as equações do movimento uniformemente variado para resolver qualquer problema de queda livre e também de lançamento vertical, que eu vou gravar um vídeo logo na sequência desse daqui, para você entender tanto a queda livre quanto o lançamento vertical. O que a gente precisa aqui é fazer a orientação da trajetória e aplicar, então, nas equações do movimento uniformemente variado. Bora lá. Quais são as equações do MOVE? Vamos lembrar. Ó. Nós temos, basicamente, 4 equações, e se você ainda não viu as minhas aulas aqui no canal sobre o movimento uniformemente variado, volta lá, eu sugiro que você entenda primeiro os conceitos do MOVE para depois vir aqui. Nós vimos basicamente 4 equações, mas que aqui nós vamos utilizar 3 delas. A equação horária da velocidade, fica assim, V igual a V0 mais AT. A equação horária dos espaços, que a gente chamou, né, de equação do sorvetão, ela é conhecida. S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. E a equação de Torricelli.
são as três equações que nós vamos utilizar para equacionar qualquer problema de queda livre ou de lançamento vertical. Legal? Bom, como é que a gente equaciona isso? Imagine que essa bolinha ela foi solta de uma altura h do solo. E aí eu vou orientar a trajetória. Você pode orientar a trajetória para cima e dizer, por exemplo, que a posição zero, né, que a origem da trajetória está no chão, e assim os espaços crescem para cima, ou você pode orientar a trajetória para baixo. A escolha da orientação é arbitrária. Mas vamos pensar comigo, se eu estou falando de um movimento de queda livre, onde o objeto só vai descer, é muito mais viável eu orientar a trajetória para baixo. Eu, particularmente, acho mais fácil orientar a trajetória para baixo. Os espaços, que no caso aqui eu não vou chamar de S, eu vou chamar de Y, tá? Esse espaço, ele vai crescer para baixo. É como se eu fizesse o seguinte, ó, da altura que ele foi solto, eu adoto como origem. E o chão, eu falo que aqui é a posição H. Ou seja, imaginemos que ele foi solto de uma altura de 10 metros. A posição inicial é zero e a posição final aqui seria a própria altura, 10 metros. Ou seja, de 0 a 10 metros, ele percorreu 10 metros na queda. Eu acho mais fácil fazer essa orientação. Por quê? Porque a velocidade sempre vai apontar para baixo, porque a gravidade sempre vai apontar para baixo. Então, todas as grandezas cinemáticas serão positivas nesse caso. Tá? Então, o que eu estou fazendo é simplesmente chamar S e Y, a posição inicial, né, o Y inicial, eu vou falar que é zero, e a posição final eu vou falar que é H. A aceleração. A aceleração vai ser a própria gravidade, com sinal positivo, porque eu quis adotar o meu referencial, né, a orientação da trajetória para baixo. Legal? E aí, ele pode ter sido abandonado do repouso ou esse objeto pode ter sido arremessado para baixo. E isso vai influenciar, então, na velocidade inicial. Ela pode ou não ser zero. Na maioria das vezes, quando se estuda a queda livre, a velocidade inicial é zero, porque o corpo é abandonado do repouso. Então, cada uma dessas equações eu vou simplesmente reescrever. No lugar do A, coloco o G, então ficaria V0 mais GT. Só troquei o A pelo G, ó. No lugar do S, eu coloco o Y. Professor, por que Y? Porque quando a gente estiver estudando aqui o lançamento horizontal e oblíquo, eu vou separar o movimento horizontal do movimento vertical. E aí facilita. Y para vertical, X para horizontal, para a gente não misturar as equações, tá certo? Então eu já vou começar a utilizar essa nomenclatura. No lugar do A, só colocar G. Ó. E tá aí a equação de Torricelli. E essas são, então, as equações que nós vamos utilizar aqui no estudo do movimento de queda livre. Você não vai memorizar nenhuma equação nova, você só vai usar isso aqui. Então, vamos lá. Equação do tempo de queda. Embora eu esteja utilizando aqui as equações e demonstrando, né, a equação do tempo de queda, eu não quero que você memorize isso. Eu não estou fazendo isso com a finalidade de você decorar uma equação pronta no final. Você simplesmente vai entender qual é o caminho, o que eu tenho que fazer para chegar lá, para encontrar o tempo de queda. Veja bem, o que eu tenho de dados? A posição inicial, que eu vou adotar zero. Então vamos lá, y0 é igual a zero. A posição final vai ser a própria altura. Vou adotar que ele foi abandonado do repouso, ou seja, a velocidade inicial é zero. E assim nós vamos utilizar aqui a equação sorvetão, né? Equação horária das posições. V0t mais gt ao quadrado sobre 2.
Então, ó, a posição inicial eu adoto zero, a velocidade inicial é zero, porque eu estou falando que ele foi solto do repouso, né? E a posição final é a própria altura que o objeto caiu. Vou chamar de h. Vai ficar então gt ao quadrado sobre 2. Aqui, olha só. Vou passar o 2 multiplicando, vai ficar 2h, e o g que está multiplicando eu passo dividindo. Isso é igual a t ao quadrado, e assim eu posso dizer que o tempo de queda vai ser 2h sobre g. Legal? Ah, é para eu decorar isso? Não. Isso aqui é para eu te mostrar que se você precisar calcular o tempo de queda, você vai usar a equação do sorvetão e substituir o y final pela própria altura que o corpo caiu. E note, como eu já havia mostrado no vídeo, ó, aqui e aqui, a gente vê o seguinte: o tempo de queda depende apenas da altura que o corpo foi solto e da aceleração gravitacional, ou seja, uma altura mais alta é ótimo, né? Uma altura maior faz com que o tempo de queda seja maior. Uma gravidade maior faz com que o tempo de queda seja menor, e vice-versa. Se eu fosse para a Lua e deixasse um objeto cair, como a gravidade lunar é menor, quanto menor for a gravidade, ó, mais alto vai ser o tempo de queda. O objeto demoraria mais para cair lá na Lua. Legal? Mas não depende da massa, depende apenas da altura e da aceleração gravitacional. Legal? Outra coisa aqui que a gente pode colocar para demonstrar é a velocidade quando ele chega no chão. E velocidade ao chegar ao solo. Como será que fica então a velocidade ao chegar ao solo? Imagine que eu não tenha calculado esse tempo de queda. Então, a velocidade para ele chegar lá no solo, vou usar aqui a equação de Torricelli porque eu não tenho o tempo. 2g delta y. E aí, olha só, o V0 é zero. A velocidade final, então, vai ficar raiz quadrada 2g delta y. O que é o delta y? Posição final, que é h, menos a posição inicial, que eu adotei zero. E assim nós temos uma velocidade, vai ser raiz quadrada de 2 de h. Isso aqui pode ser determinado também por conservação de energia. Futuramente nós teremos um vídeo aqui no canal a respeito disso. Beleza? Então veja que eu não estou usando nada além do movimento uniformemente variado para resolver. E é isso que eu quero que você entenda. O movimento de queda livre é um movimento uniformemente variado, onde a aceleração é o próprio campo gravitacional. Vamos resolver alguns exercícios então para a gente aplicar isso que a gente aprendeu até aqui, ó. Ele fala o seguinte, no primeiro exercício aqui, ó, um corpo é abandonado em queda livre. Se ele é abandonado, isso significa que a velocidade inicial é zero e em 8 segundos atinge o solo. Se em 8 segundos ele atinge o solo, eu tenho tempo de queda igual a 8. Eu tenho a posição inicial igual a zero, porque eu vou adotar o meu referencial, a minha trajetória para baixo. No local, a aceleração da gravidade é constante, vale 10. Mandou adotar g igual a 10. Determine, letra A altura inicial de onde ele foi abandonado, ou seja, a altura que ele foi solto, né? Como eu estou chamando a posição final igual a h, eu quero descobrir exatamente a posição final, quando ele sai lá de cima e chega aqui embaixo. E letra B, a velocidade com que ele atingiu o solo. Exatamente o que a gente acabou de mostrar ali, né? Vamos lá. Como eu tenho o tempo de queda, eu vou fazer aqui, ó, a equação do sorvetão.
trocando o S por Y e o A por G. Posição inicial é zero, ele foi abandonado, portanto a velocidade inicial é zero. O Y é a própria altura que ele caiu. O G vale 10. O tempo de queda é 8. Tudo isso aqui dividido por 2. 8 ao quadrado, 64, vezes 10, 640, dividido por 2, 320 metros. E tá aí, letra A, esse objeto caiu de uma altura de 320 metros. Letra B. A velocidade, se eu sei o tempo de queda, equação horária da velocidade, ó, V igual a V0 mais GT. Professor, podia fazer por Torricelli também? Podia, porque você sabe o deslocamento, né? Você calculou no item A e ele caiu de uma altura de 320, dá certo também. Mas, como eu sou adepto da lei do mínimo esforço, vou usar a equação da velocidade, é muito mais rápido, né? 10 e o tempo é 8, portanto, 10 vezes 8 costuma dar 80. Tá lá, meu povo, ó. Simples como a física deve ser, não é mesmo? É, professor, mas também esse aí é fácil, né? Quero ver a hora que ficar mais difícil. Relaxa, tudo vai dar certo. Nós vamos chegar lá. Eu sei que o aluno gosta mesmo é de desafio, não é mesmo? Mas nós vamos chegar lá. Legal? Qualquer dúvida aí, é só mandar aqui, ó, nos comentários que eu vou ter o prazer de responder. Maravilha. Questão 2 já é uma questão aí de um vestibular, mas que também não tem nada assim de muito complicado. Ele fala assim, ó, a partir da altura de 7 metros, atira-se uma bola de chumbo verticalmente para baixo, com velocidade de módulo 2 metros por segundo. Então ele está falando o seguinte, ó, essa bola não vai ser abandonada do repouso, ela vai ser atirada a 2 metros por segundo. Despreze a resistência do ar e calcule o valor em metros por segundo da velocidade que a bola atinge o solo, sendo que o G vale 10 metros por segundo ao quadrado. Olha só, vamos fazer aqui a trajetória, ó. Faço assim, ó, y em metros. Eu oriento a trajetória para baixo, eu falo que lá em cima é 0 e que aqui embaixo é os 7 metros, ó. E assim, esse corpo vai ter uma velocidade inicial aqui em cima e o chão seria aqui no 7, ó. A hora que essa bolinha chegar aqui embaixo, ela vai ter uma velocidade que é o que eu quero descobrir. Claro, uma velocidade maior, porque ela vai ser acelerada pela gravidade aqui, né? É isso aí. Então vamos lá. V igual a V0 mais GT. Velocidade final. Aliás, GT não, eu não tenho o tempo, né? Estava pensando aqui já no outro exercício. Eu não tenho tempo, e se eu não tenho o tempo de movimento, nós usamos aqui a equação de Torricelli. 2G delta Y. A velocidade final é o que eu quero. A inicial é zero. Ah, não é não, desculpe. Olha, eu já tão acostumado a cortar. É 2, né, professor? 2. Vai lá, 2. 2 vezes G, que é 10. Delta Y, posição final, que eu adotei 7, menos a inicial, que é 0. 2 ao quadrado, 4. 7 menos 0 dá 7, vezes 10, 70, vezes 2, 140. Não é lindo quando dá bonitinho assim a resposta? Ó? 4 mais 140 vai dar 144. Portanto, a velocidade vai ficar a raiz quadrada
de 144 e, portanto, nós temos uma velocidade igual a 12 metros por segundo e tá aí, ó, tranquilo. Fala sério, né? Isso é muito legal de fazer, não é? Tem coisa na física que é legal, mas tem coisa que é muito legal, não é mesmo? Maravilha! Bora para a questão número 3. Queremos calcular a altura de um edifício tal que, se uma pedra é deixada cair do seu topo, se ela é deixada cair do seu topo, a velocidade inicial é zero, ela terá uma velocidade de módulo 72 quilômetros por hora ao atingir o solo. Isso aí. Desprezados os efeitos da resistência do ar, se cada andar é de aproximadamente 2,5 metros, o número de andares desse edifício deve ser. Então, o que eu tenho de dados? Eu tenho a velocidade inicial, a velocidade final, então, que é 72 quilômetros por hora. Eu tenho um G que vale 10. E eu quero saber o número de andares, sabendo que cada andar tem um comprimento de 2,5 metros. Para eu descobrir o número de andares, eu preciso saber qual é a altura que essa pedra caiu, né? Vamos fazer isso então, ó. Orientando a trajetória para baixo novamente. Falar que saiu aqui do zero. E aqui no chão é a própria altura. E já tem uma certa velocidade. Primeira coisa que eu vou fazer é mexer nessa velocidade aqui, que está em quilômetro por hora, e eu tenho que passar ela para metro por segundo. Por quê? Porque se eu vou usar uma gravidade em metro por segundo ao quadrado, eu não posso usar uma velocidade em quilômetro por hora. Ok. Então aqui eu tenho velocidade inicial 0 e aqui eu tenho uma velocidade final 20. Maravilha, vamos determinar o valor dessa altura então. Eu não tenho o tempo de movimento, e se eu não tenho tempo de movimento, isso já me remete à equação de Torricelli. Olha lá, ó. Velocidade final é 20. A inicial é 0, então eu posso cortar aqui e já colocar 0. 2 vezes g. Opa, escrevi ΔS, né? ΔY que a gente está escrevendo, vamos deixar tudo na mesma nomenclatura. ΔY. Posição final em y é a própria altura h. Posição inicial é o zero. 20 ao quadrado, 400. 2 vezes 10, 20. H menos 0 é H, né? Vai ficar 20H. Esse 20 vai passar dividindo. 400 dividido por 20, 20. E eu tenho, então, uma altura de 20 metros. Mas não é isso que o exercício está pedindo. O exercício me pediu, professor, o número de andares. Não tem problema. Olha só, a gente usa aqui um pouquinho de química, né? Ó, regra de 3. Brincadeiras à parte, né? Eu sempre brinco com os meus colegas professores de química, eu falo que 70% da matéria é regra de 3 e os outros 30 é uns carboninhos perdidos por meio do caminho. Ó, um andar mede 2,5 metros. N andares para medir 20 metros. Fazendo essa multiplicação cruzada, né? 2,5N é igual a 20 vezes 1, que é 20. Passo 2,5 dividindo. Eu tenho 20 dividido por 2,5. E assim eu vou ter 8 andares. Olha lá. 8 andares, alternativa letra E. Maravilha? Olha, se não ficou claro, novamente, fala, ó, escreve aí nos comentários. Professor, não entendi a questão 3, não entendi a questão 2.
Você pode voltar a explicar, eu vou ter o prazer de responder você aí. Legal? Vamos continuando. Ó, terminei esses 3 exercícios, muito bem. Vamos para o exercício 4 da minha tela. Aí, agora a coisa começa a ficar mais divertida, né? Exercícios mais legais de fazer, né? Unesp 2017. No período de estiagem, uma pequena pedra foi abandonada a partir do repouso do alto de uma ponte sobre uma represa e verificou-se que demorou 2 segundos para atingir a superfície da água. Após um período de chuvas, outra pedra idêntica foi abandonada do mesmo local. As duas pedras são abandonadas, então nas duas situações a velocidade inicial vai ser zero. Também a partir do repouso, e desta vez a pedra demorou 1,6 segundos para atingir a superfície da água. Choveu, o nível da água subiu, e aí ele demora menos tempo para cair, porque vai cair de uma altura menor. Então, na primeira situação, quando estava seca, demorava 2 segundos para chegar na água, e agora demora só 1,6. Considerando a aceleração gravitacional igual a 10, então a gravidade igual a 10, e desprezando a existência de correntes de ar e a sua resistência, é correto afirmar que entre as duas medidas, o nível da água da represa elevou-se. Olha só, eu vou aqui escrever uma equação genérica que relaciona o nível, né, a altura H, com o tempo de queda. E para isso eu vou usar a equação do sorvetão. A altura com tempo de queda é sorvetão, né? Equação horária das posições. E aquela velha história, vou orientar a trajetória para baixo, vou fazer a posição inicial valer zero, a velocidade vai valer zero inicialmente, o y vai ser a própria altura que ele caiu, né, a posição final, e aqui eu tenho g t quadrado sobre 2. Bem, então o que eu vou fazer aqui agora é encontrar o valor de H1 e depois o valor de H2, ó. H1. H1 é g, pega a equação pronta que eu acabei de demonstrar ali, ó, gt1 ao quadrado sobre 2. O g vale 10, o tempo de queda na primeira situação é 2 segundos, tudo isso sobre 2. E vai ficar ali 2 ao quadrado, 4 vezes 10, 40, dividido por 2, 20. 20 metros, está lá. Muito bem. Vamos achar a altura da segunda situação, quando a água subiu, né? Teve chuva, a água subiu, então gt2 ao quadrado sobre 2 é a mesma coisa, só que no lugar de 2 segundos, agora eu coloco 1,6. Então vai ficar 1,6 ao quadrado vezes 10 dividido por 2. 1,6 ao quadrado dá 2,56. 2,56, é isso mesmo? Fazendo aqui meio de cabeça. Fazer aqui de cabeça, espera aí, ó, de cabeça. Mas acho que é isso. 1,6 ao quadrado. É isso mesmo, 2,56. E aí a gente multiplica por 10 e divide por 2. Isso aqui vai dar 12,8. Então, H2 igual a 12,8. Aí, ó. Ah, se tem uma resposta 12,8 ali na alternativa, um monte de gente assinalando lá, né? Ó, o que ele me pediu? Quanto que o nível da água subiu? Imagine que inicialmente, ó, o nível da água estava aqui, aí choveu, ele subiu, veio para cá, assim. Onde está aqui em cima, assim. Aqui, essa medida seria H1. Essa medida seria o H2. Ou seja, o nível da água subiu isso aqui, ó.
eu vou chamar aqui de ΔH. E ΔH vai ser H1 menos H2. Ou seja, 20 menos 12,8. 20 menos 12,8 vai me dar 7,2 metros. E essa é, então, a resposta do nosso exercício. Ó. 7,2 metros. É o tanto que o nível da água subiu e ficamos com a alternativa B. Legal? Maravilha? Ó, coisa linda, né? Como que pode existir um ser humano que não gosta dessas coisas, não é verdade, gente? É muito legal de fazer. Só que é melhor que chocolate. Meus alunos aqui na cidade de Araçatuba falam assim: Ei, professor, você só deve comer aquele chocolate de guarda-chuvinha, viu? Parece uma vela, né? Quando você tá mastigando, só tem cera, aquela desgraça lá. Olha só. Do alto de uma ponte de 80 metros de altura, um jovem deseja abandonar uma bola, que cairá verticalmente de modo que ela caia dentro de um barco de 4 metros de comprimento, que se move em um lago com velocidade v, conforme ilustrado na figura. Esse exercício eu bolei baseado num outro exercício que eu vi, e eu esqueci de colocar a velocidade aqui, ó, o barquinho está vindo aqui para a esquerda, tá? Determine o intervalo de valores com que o barco poderá se aproximar para que a bola caia dentro dele. Veja, o tempo de queda, nós vimos lá na teoria que depende apenas da altura que essa bolinha caiu e do campo gravitacional. Então, vai cair de 80 metros. O lance é que para essa bolinha cair dentro do barco, ela pode cair no comecinho do barco aqui, mas ela pode cair também no finalzinho do barco. Ou seja, no tempo de queda, o barco pode andar uma distância de 10 metros e a bola cair na frente do barco, ou ele pode andar, de repente, 14 metros e a bola cair na parte de trás. Por isso que eu tenho aqui um intervalo de valores. E nós vamos, primeiramente, encontrar esse tempo de queda. Ok? Vamos lá. Tempo de queda. Tempo de queda dessa bolinha. Como é que eu calculo o tempo de queda? Se eu tenho a altura, eu falo que lá em cima a posição inicial é 0, que aqui embaixo a posição final é 80, a gravidade vale 10, foi abandonado do repouso, a velocidade inicial é 0 e eu quero achar o tempo. Equação que relaciona posição com o tempo é a equação horária dos espaços, né? Ó, sorvetão. Tá lá, ó. E olha só, posição inicial é 0, velocidade inicial é 0. Vamos substituir os valores. Y é 80, o g equivale 10, e ao quadrado sobre 2. Um zerinho do lado esquerdo com um zerinho do lado direito. Eu vou cortar. Passa o 2 multiplicando, eu tenho que t ao quadrado é 8 vezes 2, ou seja, 16. E, portanto, um tempo de queda que vai ser a raiz quadrada de 16. T vai valer 4 segundos. Muito bem. Nesse tempo de 4 segundos, o barquinho, então, ele pode andar 10 ou 14 metros para a bola cair no começo ou no fim. Aí eu acho o intervalo. O mínimo seria 10 metros, o máximo seria 14. E assim a bola cai dentro do barco. Vamos lá. Como o barco ele se movimenta sempre com a mesma velocidade, o movimento é uniforme. Se o movimento é uniforme, eu simplesmente faço ΔS por ΔT. Eu vou chamar de x, porque o barquinho se movimenta apenas na horizontal. Então vamos chamar de V1 aqui, ó, ΔX1. V1 igual. Quanto que ele vai se deslocar? Ó? 10 metros. Então ele anda 10 metros nesse intervalo de 4 segundos. 10 dividido por 4 dá 2,5 metros por segundo. Beleza?
Muito bem, eu posso fazer também com que o barquinho ande 14 metros. Eu teria um outro ΔX, vou chamar de ΔX2. E aí eu vou colocar então 14 dividido por 4. E 14 dividido por 4 vai dar 3,5. Ou seja, a máxima velocidade que o barquinho pode ter é 3,5 e a mínima é 2,5. Nesse intervalo, a bolinha cai dentro do barco. Então eu vou escrever na forma de intervalo mesmo, ó. V pode ser maior ou igual a 2,5 ou menor ou igual a 3,5. Legal? Tá aí, ó. Isso aí. Pra cima, né, que a minha cabeçona ficou bem na frente. Beleza? Maravilha? Vamos para o próximo exercício e esse aqui tem duas maneiras de fazer. Tem a maneira tradicional, usando de fato as equações do Move, mas tem uma outra técnica para resolver, que é você usar aqui as proporções de Galileu. Eu vou resolver para vocês utilizando o método tradicional e depois eu vou fazer utilizando as proporções de Galileu. Vou te ensinar o que que é isso e aí nós vamos resolver pelo outro método. Veja só, ele fala assim: um dia de calmaria, um garoto sobre uma ponte deixa cair verticalmente e a partir do repouso, beleza, a velocidade inicial será zero, uma bola no instante t0 igual a zero. A bola atinge no instante t4 um ponto localizado no nível das águas do rio e a distância h do ponto de lançamento. A figura apresenta fora de escala 5 posições da bola, relativas aos instantes de t0 até o t4. Sabe-se que entre T2 e T3 a bola percorre 6,25 metros. E está aqui, ó. Está aqui na figura. Adote G igual a 10. Desprezando a resistência do ar e sabendo que o intervalo de tempo entre duas posições é sempre o mesmo, pode-se afirmar que a distância h em metros é igual a... Distância h é tudo que caiu, desde aqui de cima até lá na água. Como sempre, né, vou orientar a trajetória para baixo. Meu y aqui em metros. E aqui eu tenho, então, o meu y2, e aqui eu teria o y3. O que eu estou percebendo aqui na figura é que y3, que é daqui do zero, né? Ó, aqui é o zero. Do zero até o y3, e aqui eu tenho do zero até o y2. Logo, y3 menos y2 tem que dar 6,25. Agora, ele fala que de uma bolinha para outra eu tenho sempre o mesmo intervalo de tempo, né? Ó, aqui eu tenho um tempo t, vou chamar de t maiúsculo. T, aqui também é t. E aí eu vou escrever a equação horária dos espaços. Vamos fazer aqui, ó, do ladinho. Equação horária do espaço. Y é igual a y0 mais v0t mais gt ao quadrado sobre 2. Então, ó, a posição inicial eu adotei zero, a velocidade inicial é zero porque ele foi abandonado do repouso, e assim eu posso dizer que y3 seria g que multiplica. O que é o y3? Eu tenho 1, 2, 3 intervalos de tempo. Ó. T mais T mais T. Eu tenho 3T de intervalo de tempo. 3T ao quadrado sobre 2. Então, o y3 ficaria 3t ao quadrado vai dar 9t quadrado. Então, vai ficar 9 vezes g vezes t ao quadrado sobre 2. Já o y2, ó, seria g... E até o y2 eu tenho 2 intervalos de tempo. Então, 2t ao quadrado, 2. Ficaríamos, então, com 4. 2 ao quadrado, 4.
gt ao quadrado sobre 2. Eu não vou dividir o 4 pelo 2, porque eu vou substituir aqui nessa equação, ó. Eu vou pegar o valor que eu obtive aqui do y3 e do y2 e vou voltar aqui, ó. Muito bem, vai ficar assim: y3, 9 gt quadrado sobre 2 menos 4 gt quadrado sobre 2 é igual a 6,25. Fazer a continha, ó. O g é 10, né? Ele fala que é 10. Então vamos fazer 9 vezes 10, 90 dividido por 2, 45. 45t quadrado. 4 vezes g, que é 40, dividido por 2, 20. 20t quadrado. 6,25. 45 menos 20 vai dar 25. Passo 25 dividindo, t quadrado é 6,25 dividido por 25. Eu não vou dividir isso, o que que eu vou fazer? Eu vou multiplicar aqui, ó. Perdão, eu vou tirar a raiz aqui, ó, dos dois lados. Raiz de t ao quadrado é t, raiz quadrada daquela divisão ali. Por quê? Porque os dois números têm raiz exata, então eu tiro a raiz de 6,25, que é 2,5, e a raiz quadrada de 25, que é 5. E assim eu tenho um tempo de meio segundo. O que que é isso que eu calculei aqui? Esse tempo de meio segundo, ele vai ser exatamente o intervalo, ó, vamos pegar ali, entre um e outro instante. Agora volta lá na figura. A altura h que ele me pediu é a altura referente a 4 intervalos desse. Ou seja, eu vou pegar a equação y que eu tenho pronta, aqui, ó, o y vai ser o h, e o t vai ser exatamente 4t, né? Substitui os valores. O g é 10, 4 vezes meio, tudo isso sobre 2. Ó, 4 vezes meio dá 2, 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 10, 40, dividido por 2, 20. Pronto. Essa aqui é a resposta do meu exercício. Daria 20 metros. Mas olha o trabalho que deu para fazer isso. Teria a letra E como resposta. É muito trabalhoso, é muito desgastante fazer assim. Não que esteja errado, está correto. Mas você não fará mais dessa forma. Vou te ensinar uma técnica que vai mudar a sua maneira de pensar. É só. Imagine que eu tenho aqui uma torneira pingando a intervalos de tempo regulares, a intervalos de tempo iguais. Então, eu tenho aqui tempo t, aqui eu também tenho tempo t, aqui eu também tenho tempo t, e assim sucessivamente. Ela está pingando, né, gotejando a intervalos de tempo iguais. Bom, nós aprendemos na parte gráfica, na análise gráfica do movimento uniformemente variado, que se eu tenho aqui, né, ele abandonado o repouso, a velocidade em função do tempo é uma função de primeiro grau. Como a velocidade inicial é zero, eu vou ter um gráfico crescente, né, uma reta crescente partindo da origem, onde você pode ir pegando aqui cada um dos intervalos, né? Como é sempre o mesmo intervalo, é sempre o mesmo tempo. Aqui, por exemplo, seria t, aqui seria 2t, aqui seria 3t, e assim sucessivamente. Quantos t tiver aí, tá? Maravilha. Aí você vai ter aqui uma velocidade v,
Se é o dobro do tempo, é o dobro da velocidade, se é o triplo, vai ser o triplo da velocidade, e assim sucessivamente. O que eu estou querendo demonstrar com isso? Nós aprendemos na análise gráfica que quando você tem um gráfico de velocidade em função do tempo, aqui dentro, ó, essa área ela corresponde ao deslocamento do móvel. Então, se eu calcular a área desse primeiro triângulozinho aqui, isso vai me dar o deslocamento dele nesse primeiro intervalo aqui, que eu vou chamar de x. Ó. Vamos supor que ele tenha andado x, e esse triângulozinho tenha uma área x. O segundo intervalo aqui, ó, seria equivalente a essa área que está aqui dentro, desse trapézio aqui, ó. Tá? Agora, o pulo do gato está em você identificar isso aqui, ó. Se você partir esse trapézio desse jeito, você vai perceber que esse trapézio em amarelo tem 3 triângulos iguaizinhos a esse verde. E assim, o que nós temos aqui é uma área 3x. Ou seja, no segundo intervalo ele anda uma distância 3x. E que se eu pegar o próximo aqui, ó, próximo trapézio, ó, esse próximo trapézio ele vai ser formado por 5 triângulos iguaizinhos ao primeiro. Então, aqui eu vou ter uma distância de 5x. E o próximo vai ter uma distância de 7x. E o próximo vai ter uma distância de 9, 11 e assim sucessivamente. Números ímpares de x. Então, veja como fica muito mais simples aquele exercício que eu acabei de resolver. Se você sabe que são intervalos de tempo regulares, você fala, por exemplo, aqui ele andou x, aqui ele andou 3x, aqui ele andou 5x e aqui ele andou 7x. E essa altura que ele quer é a soma de tudo isso aí, ó. X mais 3x mais 5x mais 7x. Somando tudo isso, nós vamos ter aqui 16x. Mas quanto é que vale o x, professor? Dá uma olhada aqui, ó. 5x vale 6,25. Logo, x vai ser 1,25. E a altura que eu quero aqui embaixo, 16 vezes 1,25. Não acredito que é só isso, professor. Pois é, ó. E 16 vezes 1,25 vai me dar uma altura de 20 metros. E ficou muito mais simples de fazer e, na minha opinião, muito mais elegante também, não é mesmo? E ficamos aí com a alternativa E. Maravilha! Qualquer dúvida, só deixar aqui nos comentários que eu vou responder. Legal? E é isso, espero que você tenha curtido, espero que você tenha aprendido, espero que eu possa ter te ajudado. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, eu peço que você se inscreva, curta o vídeo, ative aí as notificações no sininho para você receber o aviso do YouTube toda vez que eu gravar um vídeo novo. Se você ainda não me segue lá no Instagram, Fisicamente Preparado é o mesmo nome do nosso canal. Eu sempre estou postando curiosidades do dia a dia, né, envolvendo a disciplina de física. E é isso aí. Espero você lá para um contato assim mais direto, mais próximo. E bora lá, galera. Um abraço para você aí e até o próximo vídeo. Falou!